Essa semana eu postei um vídeo vazado do Lula expondo o plano diabólico dele para roubar o eleitorado evangélico do Bolsonaro, lembra? Pois é, agora vazou um áudio do pastor do Lula falando em detalhes como eles pretendem enganar, convencer os evangélicos a votar no cramulhão de Garanhuns. Tem sorrisão aí? Prepara o estômago. O evangélico em si, em sua fé, ele tem, nossa, eu estou passando essa dificuldade, essa luta, esse momento, meu filho está doente, eu estou passando, a geladeira está vazia, mas é uma prova que Deus está permitindo eu passar, e a minha fé entende que eu tenho que lá na frente eu vou ter a minha vitória. Mas, ao mesmo tempo, os pontos ideológicos vai ser o que eles ainda vão tentar segurar o voto evangélico. No ponto ideológico, inclusive a minha conversa que eu tive com o presidente Lula, alguns pontos até que eu achei muito importante, interessantíssimo, e é uma coisa que todos vocês, seguramente ele vai falar isso, ele já falou em 2 entrevistas, mas vocês têm que aprender a decorar isso, porque é uma coisa que você já destrói uma questão do aborto. Por exemplo, o presidente Lula já falou em algumas entrevistas, ele diz assim, como pai, como avô, eu sou contra o aborto, mas como chefe de Estado, como líder, eu tenho obrigação de colocar em pauta e ouvir, e resolver, e decidir. Ou seja, igual o André Mendonça disse, a Bíblia na vida, a Constituição no STF. Não falei que o bagulho é sinistro? O discurso, os argumentos, tudo é muito elaborado. Dá até para imaginar o Luiz Inácio reunido com esses caras e bolando num brainstorm, bullet a bullet, as respostas para tentar encobrir a verdade óbvia. A agenda do Lula e do PT não tem nada de cristã. Aliás, eu queria lembrar aqui que quem trouxe esse áudio à tona foi o grande Mauro Fagundes. Se você ainda não se inscreveu no canal dele, o que eu duvido, inscreva-se já, porque o cara tem muita informação de primeira linha. Agora, vamos comentar essa questão do aborto. Olha como o cara é sabonete. Ele sabe que os prints e vídeos de anos anteriores deixam bem claro que o Lula não levanta nenhum dos seus 9 dedinhos contra o aborto. Como não dá para negar, o jeito é confundir. Separar a pessoa física da jurídica e torcer para que os garotos de recado dele caprichem na narrativa. Mas toda essa enrolação cai por terra quando a gente se lembra do papum, na lata e sem rodeios que foi a declaração do Bolsonaro sobre o assunto. Enquanto eu for presidente, não haverá aborto. Tá vendo? Quem compara, não compra o discurso do Lula. Melhor a gente evitar o máximo possível essa questão da discussão. Agora, por exemplo, quando eles falam o PT, a esquerda, Lula contra a família, a resposta que vai se dar é a seguinte: como que o presidente Lula é contra a família? Se ele casou, sua primeira esposa, ficou 3 anos casado, ela faleceu no parto do seu primeiro filho. Depois ele ficou casado com a mesma esposa 47 anos. Teve os outros filhos, netos e tudo mais. Ele sim é a favor da família. Bolsonaro tem 4 casamentos. Sim, Lula era muito família. Tão família que os filhos dele enriqueceram junto com o papai, sempre em circunstâncias muito mal explicadas. Teve o cara que limpava jaulas no zoológico, ganhou milhões e não soube explicar como, lembra? Teve a filha envolvida no esquema de ONGs, enfim, nada que pareça muito cristão. E sobre sua dedicação à esposa, basta lembrar que durante o casamento com Dona Marisa, Lula mantinha uma amiga muito próxima, a Rose Noronha, que inclusive acompanhou o ex-presidente em inúmeras viagens por mais de 23 países no avião presidencial. Gente próxima conta que ela tinha um tratamento de primeira-dama. Há até uma matéria bem extensa sobre o caso em uma Isto É de 2019, se eu não me engano. Mas basta lembrar de como o jurista Antônio Ribas Paiva, presidente da União Nacionalista Democrática, definiu o romance entre Lula e Rose. Abre aspas. Foi a lua de mel mais longa e cara da história da humanidade. A moça e o namorado presidente viajaram por cerca de 23 países à custa do povo brasileiro.
Já sobre a atual companheira de Lula, o fazendeiro Walter Sâmara, que é amigo íntimo do Cramulhão por mais de 25 anos, revelou que a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, apresentada como noiva do meliante enquanto ele ainda estava preso, já mantinha um relacionamento amoroso com ele há muito tempo, desde a época em que Dona Marisa ainda era viva. Por fim, nunca é demais lembrar que Lula, em seu depoimento sobre o triplex, colocou toda a culpa na esposa falecida, Dona Marisa. Sem dúvida, um marido exemplar, no sentido de que ele é um exemplo a não ser seguido. Como você vê, o que o Lula tenta nesse caso é usar argumentos ad hominem contra o Bolsonaro, para desviar o foco do óbvio, que o Lula esteve preso pelo maior escândalo de corrupção da história. Mas não, ele quer que os evangélicos se esqueçam dos bilhões desviados pelo PT e foquem nos divórcios do Bolsonaro, que aliás se casou com uma evangélica e nomeou um ministro evangélico para o STF. Boa sorte no embromation aí, pastor Paulo Marcelo. Ele é o representante do cristianismo. Como que alguém que fala todo dia de ódio, de morte, de rancor, de violência, de agressão a mulheres, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de gay, não gosta de pobre, como que Jesus e o cristianismo está nisso? Qual era sempre o lugar onde Jesus participava e estava? Jesus sempre esteve com os necessitados, com as minorias. A força poderosa daquela época estava no templo. Jesus estava com os publicanos e pecadores. Estava no tanque de Betesda, lá com o paralítico, estava no campo dos leprosos, estava repartindo o pão e o peixe e alimentando os pobres. Porque quem inventou Bolsa Família foi Jesus. Olha aí os caras pegando aqueles discursos velhos e batidos da esquerda e adaptando para o evangeliquez. Primeiro, associar Bolsonaro ao ódio, desculpa gente, não tem nada de ódio. A ironia é que se a gente der uma pesquisada, o Paulo Marcelo parece ter bastante experiência nessa área. Segundo, falar que Bolsonaro não gosta de pobre, isso aí não colava em 2018 e não vai colar agora. Afinal, é a palavra do Lula contra a realidade de um presidente que come podrão, que manda descer o avião para poder cortar o cabelo num salão simples na periferia de uma cidade pequena e se diverte com gente comum jogando sinuca num boteco no Nordeste. Mas copeiras, faxineiras, cozinheiros e outros funcionários que estão há décadas no Palácio do Planalto sempre dizem que nunca trabalharam para um presidente tão simples e humilde, que os trata de igual para igual. Terceiro, apelar para as minorias. Dizer que Jesus só andava com minorias e tal. Jesus ia sim pregar entre os marginalizados, mas ele fazia isso não para elogiar o estilo de vida deles e chamá-los de empoderados, como o Lula faz. Jesus ia lá para corrigir o caminho deles. Vá e não peques mais. Alguém se lembra? E por fim, associar Jesus ao Bolsa Família é um argumento do nível de adolescente falando que Jesus era comunista. Para começar, Jesus pregava a caridade voluntária e espontânea de cada indivíduo, e não obrigatória e intermediada por burocratas do Estado, como a galera do PT quer impor. Jesus deixava bem claro que o reino dele não era desse mundo, e sim o espiritual. Ele não era um revolucionário como o pastor Paulo Marcelo quer que acreditem. A César o que é de César, lembra? Daqui a pouco vão dizer que Jesus criou o primeiro mensalão ou que desviou bilhões da Petrogalileia só para justificar as coisas que o Lula fez. Enfim, esse foi um olhar a alguns detalhes mais interessantes do áudio vazado. É bom lembrar o contexto desse áudio. É o pastor Paulo Marcelo ensinando outros pastores a vender o peixe do Lula. Basicamente, é um treinamento de equipe, não muito diferente daqueles que fazem a Avon, a Mary Kay, a Natura, mas com a diferença de que o produto deles fede e ele é altamente prejudicial à saúde. Mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse áudio vazado e alerte seus irmãos evangélicos sobre a tentativa de enganação que vem por aí. Sempre que Bolsonaro visita as igrejas evangélicas, repare como ele fala das dificuldades e desafios de ser presidente, dos planos que ele tem e de como ele confia em Deus. Ele nunca sobe ao púlpito para atacar adversários políticos, porque respeita demais a casa de Deus para isso. Já o Lula coloca suas ambições de voltar ao poder e desviar dinheiro acima de tudo, da fé dos evangélicos, do local sagrado e até de Deus. Se bem que ele pediu para outras pessoas irem às igrejas e falarem isso por ele. Provavelmente porque
Se entrar numa igreja, ele vai entrar em combustão espontânea. Gostou do vídeo? Então dá uma comentada aí. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, compartilhe, deixe o seu joinha, suas dicas e sugestões para melhorar a bagaça aqui. Valeu! Por hoje é só.